Muito simples. Um dos jornalistas mais inteligentes desse país, capaz de misturar política com futebol. Ué, será que estavam sempre misturados e a gente que não sabia? Piperno, Fábio Piperno, muito obrigado por você ter vindo para cá. E eu quero dizer uma coisa, do fundo do coração, já te conheço há 30 anos. Muito orgulho pela sua carreira. Tudo bem, Cosme? Bom, primeiro, fico até sem jeito com esses exageros todos injustificados. Mas, de qualquer forma, quando você fala também que a gente se conhece há 30 anos, está denunciando a idade dos dois. Mas agradeço demais o convite. Me diz uma coisa, vamos começar bem leve. Por que a eleição presidencial nesse país acontece de 4 em 4 anos e todos os anos de Copa do Mundo? Eu lembro do período de redemocratização, da luta que foi contra a ditadura. Por quê, hein? É coincidência? Cosme, tem, sobretudo, nisso, um problema grave do Brasil, que é a falta de respeito às regras. Então, vejam, a última vez que os Estados Unidos promoveram uma mudança no mandato do presidente foi por conta de uma emenda aprovada em 1951 que antecipou a posse do presidente seguinte, que foi lá o presidente Eisenhower, porque até então, tradicionalmente, os presidentes eram empossados em março, e aí passou então para o dia 20 de janeiro, com a possibilidade de ser dia 21, quando o 20 de janeiro cai num domingo. Isso vinha desde o primeiro, desde George Washington em 1779. Então, os Estados Unidos, eles respeitaram a regra, sempre 4 anos, e ponto final. Então, você sabe desde sempre, né, quando o mandato começa e quando o mandato termina. Muito bem. De lá para cá, então vamos pegar esse primeiro período, né, década de 50. De lá para cá, então, o Brasil teve uma mudança, teve golpe em 64. Depois, entre os presidentes militares, teve presidente que ficou só um pouquinho, Castelo Branco morreu, enfim, acidente. Aí o Costa e Silva vem, ele tinha um vice, fica doente, como o vice era civil, não deixaram o vice assumir, aí vem a junta militar, depois o Médici. O tempo de mandato do Médici foi diferente do Geisel. O do Geisel já foi diferente do tempo de mandato do Figueiredo. Um ficou 5, o outro ficou 6. Aí vem o Sarney, que era para um mandato de 6, mas o prometido era que fosse de 4, a Constituinte abrevia isso para 5. Aí o Fernando Henrique assume, já com um mandato de 4, porque era o que a Constituição havia determinado. Então ele assume para ficar 4 anos. Aí ele resolve que ia ter reeleição, né? Enfim, naquele período se aprovou a reeleição. E de vez em quando, agora mesmo, enfim, o Congresso já discute a possibilidade de ampliar o mandato para 5 sem o direito à reeleição. Isso quer dizer o seguinte: no Brasil não tem estabilidade de regra, então muda toda hora. Então, às vezes vai coincidir com o Copa do Mundo, às vezes não, porque sabe-se lá o que o próximo Congresso vai querer da vida. Então, mas nos últimos anos tem sido de 4 em 4, e quem ganha a Copa do Mundo faz um passeio, vai para Brasília. O futebol é usado pelos políticos? Como é que você... Então, dá alguns exemplos históricos, porque você estava aqui quando chegou a fragata do Cabral. Me diz. Então, como a gente já vem de outros carnavais, então 100 anos atrás, né, o Brasil ganha o Sul-Americano de 1919, lá no Rio de Janeiro. Lá, o herói da conquista foi o Frederich. Muito bem. O Frederich, ele não pôde jogar, por exemplo, o Sul-Americano de 21, lá na Argentina, porque o presidente Epitácio Pessoa não autorizou que jogadores negros fossem disputar essa competição no exterior. E o argumento é que eles poderiam fazer mal à imagem do Brasil. Olha só, então era praticamente um racismo institucional. Por que isso? Porque no primeiro Sul-Americano, em 1916, o Brasil foi jogar lá na Argentina também, era até a comemoração dos 100 anos lá da independência argentina, que coincidiu então lá naquele momento com a fundação da Conmebol. E os jornais argentinos, alguns deles, satirizavam jogadores negros do Brasil e falavam que o Brasil era o país lá dos macaquitos, aquela história que todo mundo conhece até hoje. Então veja como isso é grave e é velho. Então a gente está falando de algo há mais de 100 anos, que a gente discute até hoje.
Né? Porque toda hora em jogo de competição sul-americana a gente vê alguma manifestação racista, aí tem sempre aquela exigência por punição e tal. Mas esse é um negócio que começou desde que se iniciam os confrontos internacionais aqui na América do Sul. Então é desde sempre. E naquele primeiro sul-americano, o Uruguai, com vários jogadores negros, que era, né, que tinha a seleção mais forte do mundo naquela época, ele estreia contra o Chile, e o Chile toma de goleada e encaminha um pedido à Conmebol para reverter o resultado. O Chile tentou no tapetão ganhar os pontos do jogo, porque ele argumentava que o Uruguai tinha jogadores aborígenes, enfim, jogadores selvagens e tal, né, fazendo referência aos jogadores negros da seleção uruguaia. Obviamente, o protesto não foi à frente, o Uruguai ganhou o campeonato. Naquele momento tinha como grande herói nacional um atacante chamado Isabelino Gradino, que foi o melhor jogador da competição e que também era recordista sul-americano dos 400 e 800 metros rasos. Então ele era um herói nacional, negro. Depois ele acabou, como naquele tempo não havia futebol profissional, né? Acabou encerrando a carreira, ficando mais pobre, caindo na bebida e morreu, né? Enfim, praticamente abandonado, seguindo um roteiro que acabou, pelo qual vários heróis do esporte sul-americano acabaram passando a época. Mas você vê como esse negócio era latente. Então, o futebol ele se torna assim um assunto que chega enfim, à mais alta instância do poder. Em 1970, por exemplo, a ditadura militar ela empenha todos os seus recursos e tudo o que era possível para adotar a seleção brasileira da melhor preparação do mundo. O Brasil foi antes, ficou um tempão na altitude para se adaptar ao México. Na delegação brasileira, o que não faltavam eram patentes. Então você tinha desde o chefe de delegação, que era um brigadeiro, até capitão, coronel, todo mundo, né? O capitão Cláudio Coutinho, que fez, aliás, um trabalho excepcional e que foi um revolucionário na preparação física, mas alguém que sai das Forças Armadas. E aí o governo Médici, ele não só se empenha, como o presidente se envolvia, o presidente ligava para os jogadores, e naquela época havia uma grande dificuldade de comunicação, né, para cumprimentá-los aí após grandes resultados. A ditadura queria fazer isso? A ditadura queria, afinal de contas, mostrar para a população que aquele sim, com aquele regime, era um país próspero, país pujante e que também dominava o futebol. Vejam só, era o tempo do pra frente Brasil. E o que acontecia aqui no Brasil naquele tempo? Repressão, né? Então, ou seja, então, tortura. Ou seja, vamos falar de futebol em vez de falar de repressão, de atividades aí de grupos de guerrilha urbana e tal. Né? Então, é muito mais legal levar para a população essa mensagem de otimismo do Brasil próspero. Então, aproveitando rapidinho porque assim, hoje vai ser uma aula. O que aconteceu? O Brasil ganhar a Copa do Mundo. Aí, Paulo Maluf resolve dar carro Volkswagen Fusca para os jogadores. E você, muito sagaz, descobriu que ele deu mais coisa para os jogadores. Então, Paulo Maluf era o prefeito nomeado pela ditadura e, naquele tempo, o líder da bancada da Arena aqui na cidade de São Paulo era um vereador chamado José Maria Marinho. Aí, mundo pequeno. Mundo pequeno. Eu recomendo aos amigos procurar um vídeo. É fácil achar no YouTube. E um mês antes da Copa do Mundo, ou então o vereador Marinho pressionando e pedindo que a população e o governo, ele fala em governo, pressionasse um certo Zagallo que estaria escalando mal a seleção. É verdade, virava um assunto de Estado tal, ditadura em cima. E o Marinho, então, usando esse palanque todo para pressionar o Zagallo. Esse vídeo é sensacional. Tem lá uns 4 minutos e pouco. Aí, a seleção ganha a Copa. O prefeito da ditadura, Paulo Salim Maluf, então ele resolve premiar às custas do contribuinte paulistano. Não era o dinheiro dele? Não. Ele não foi tão generoso assim. Tá. Mas uma lei, isso foi aprovado pelo vereador Marinho, né, com os votos da bancada liderada pelo vereador Marinho. Então, eles aprovam lá a entrega de um Fusca para cada jogador e integrantes da comissão técnica. Aí eles fazem uma solenidade no Ibirapuera, então entregam os Fuscas. Tinha jogador que nem sabia dirigir e tal, lá com acompanhante. Naquele tempo também não era todo jogador de futebol que tinha carro, isso é importante a gente mencionar. Aí eles saem daquela solenidade no Ibirapuera e vão para a parte desconhecida da história, que todo mundo conhece
o episódio Fuscas, porque o Maluf também era um político espalhafatoso. Mas em São Paulo havia um outro político mais importante que ele e muito mais discreto. Ou então o governador Abreu Sodré. O que o governador faz? O governador resolve dar para cada jogador, presenteou cada jogador com uma miniatura em ouro maciço da Copa do Mundo. Então todo mundo saiu do Palácio dos Bandeirantes com uma tacinha de ouro, mais ou menos desse tamanho, já vi. Aí você é danado. Quanto que valia, então, cada essa estátua que você foi fazer a pesquisa? Alguns jogadores, os jogadores com quem eu conversei sobre essa história, eles me disseram que aquela estátua de ouro valia mais do que o carro. Ah, é? E quem que pagava essa estátua? Quem pagou essa estátua? O contribuinte paulista, porque era o governo do estado de São Paulo. Só que eles ganharam outro presente muito mais valioso que isso. A seleção, então, sai do México e desembarca em Brasília, porque, afinal de contas, o Médici queria as suas imagens lá com o grupo campeão do mundo e tal. E lá, cada um deles recebe um cheque, na época de 75 mil cruzeiros, um cheque oferecido pela Caixa Econômica Federal. E aí eu fui consultar, então, os classificados do Jornal do Brasil, da época, para ver o que dá para comprar com aquela grana. Dá para comprar apartamento de dois dormitórios em Copacabana. O dinheiro de quem era mesmo? Eu esqueci. Esse já era do contribuinte nacional, porque do contribuinte brasileiro. Afinal de contas, foi a Caixa Econômica Federal. Bom o nome dessa pessoa, né? Contribuinte, né? Nós todos. O pagador de impostos. Vamos falar agora. O pagador de impostos. Com a sua inteligência, com a sua perspicácia. Vamos falar de uma Copa superfaturada. A Copa que aconteceu no Brasil. A Copa de 1950. Explica no contexto, por favor. A gente estava na guerra. Quantos? Maracanã, os estádios construídos, porque antes de 2014, de 50, já tem muitos relatos que as obras foram feitas e o dinheiro a gente nunca soube quanto, na verdade, o país gastou. Você sabe disso? Eu não faço a menor ideia de quanto o país gastou. Imagina se alguém tinha controle daquilo que se fazia na época. Até porque era também o momento em que, puxa vida, temos que ganhar uma Copa do Mundo, porque temos que mostrar para o mundo o que é o Brasil. Tá? O Brasil, você imagina o que tinha de carência no Brasil em 1950. E o Brasil conseguiu a proeza de construir um Maracanã em tempo praticamente recorde. Tá? Uma obra absurda, maravilhosa, até do ponto de vista arquitetônico, imensa. Aquilo é um colosso. Maracanã, na época, recebia 200 mil pessoas, construído em tempo recorde em um país absolutamente atrasado. Então, era uma dinheirama que enriquecia empreiteiras todo mundo, até porque se não tem controle, se não tem lá muito, se os controles hoje eles não são lá muito eficientes, imaginem o que foi a dinheirama gasta naquela época. Piperno, vamos falar então de outra Copa superfaturada que tem estádios que até hoje não foram pagos e talvez nunca serão, é a Copa de 2014. Aí a FIFA comemora que leva limpo, sem imposto, 4 bilhões de dólares. 4 bilhões de dólares. Como é que você viu a Copa do Mundo? Como é que você vê esses escândalos de estádios que não foram pagos? Os Elefantes Brancos, Brasília, o estádio de Brasília, custou mais 2 bilhões. Como é que você vê com a tua visão política e a tua visão esportiva? Com tremenda decepção, porque primeiro eu fui um ardoroso defensor da Copa do Mundo e Olimpíada aqui. Eu sou a favor que o Brasil faça grandes eventos, porque, se bem feitos, esses eventos eles podem desenvolver, eles podem gerar riqueza, podem atrair dinheiro com turistas e tal, não sei o quê. Você sabe de uma coisa? Isso aí foi muito importante para mim, assim, ajudar a consolidar uma outra impressão que eu tenho do Brasil. O Brasil jamais vai ser um país próspero. Tudo bem que jamais é muito longe, né? O futuro está muito longe às vezes. Mas, assim, por tudo que o Brasil fez até hoje, o Brasil ele vai poder, ao longo do tempo, construir algumas ilhas de eficiência. Então, você tem a Embraer, você tem uma outra iniciativa, por exemplo, no agronegócio, as custas de dinheiro público também e tal, mas, enfim, é forte nisso, né? Se tornou uma potência e tal. Né? Mas o Brasil nunca vai ser, acho que o Brasil jamais vai ser um país totalmente desenvolvido e um país que consiga ter um desenvolvimento proporcional ao seu potencial, que é imenso e riquíssimo. Por que no Brasil? Porque o brasileiro ele tem uma tendência a ser corrupto.
É duro a gente falar Explique isso. então a Copa do Mundo, o que aconteceu? Então, quem que foi corrupto? O que está Todo a mundo. situação? Como é que Todo o pessoal ganhou? Como é que os corruptos se aproveitaram da Copa no Brasil? Hoje a gente discute emendas PIX, né? Quer dizer, que você sabe de onde sai, mas não sabe para onde chega. Então, o dinheiro para a Copa do Mundo era isso. O dinheiro saía, mas, assim, o dinheiro saía, mas você não sabia exatamente o porquê e para onde ele ia chegar, né? Então, obras sem licitação, superfaturamento, né? Foi a indústria do superfaturamento. E vejam, aí vamos voltar para futebol e política. Em 1987, o brilhante repórter Jânio de Freitas fez um dos mais incríveis trabalhos do jornalismo brasileiro, antecipando, por meio de anúncios cifrados, as empreiteiras que seriam as vencedoras para a construção da ferrovia Norte-Sul. Aquilo foi um escândalo nacional que, infelizmente, acabou depois não dando em nada, porque ninguém foi preso, ninguém foi punido. Essas mesmas empreiteiras eram as construtoras dos estádios. E como é que elas conseguiam isso? Óbvio que por métodos fraudulentos, como depois se constatou. Então, era o dinheiro que saía, geralmente, dos governos, e a gente está falando do governo federal, mas também de muitos governos estaduais, porque o importante para todo mundo era construir o seu estádio, porque a construção do seu estádio irrigaria campanhas eleitorais, campanhas políticas, e o que seria? O que teria que ser? Desculpa, só interromper um pouquinho. Você quer dizer, então, que cada torcedor é um eleitor? Cada torcedor isso? é um eleitor Sério? trouxa, né? É um eleitor É trouxa. um eleitor trouxa. O pior é o seguinte, e veja, aqui também não se... Aqui eu nunca tive a intenção de apelar para o coitadismo e tal, né? Para aquela coisa que, às vezes para aquele quadro que às vezes a gente traça enfim, do povo enganado. Então ele está se deixando enganar, ele sabe quem está fazendo isso. As empreiteiras, elas agiram assim desde sempre. Né? Não foi só naquele episódio, foi lá e foi depois também. Então todo dia o eleitor, ele via na internet, dos jornais, da TV, olha, a obra tal atrasou, a obra está ficando mais caro. Como é que está acontecendo isso de forma impune e impune também pelo voto? E veja, isso não foi obra de um partido, de um político. Aquilo sim foi uma grande coligação de todas as forças, da direita à esquerda, exatamente para faturar com aquilo, para ganhar dinheiro, e o eleitor, né? Então, essa conta está sendo paga até hoje. Agora, se houvesse só a corrupção, que já é muita coisa, que já é grave, mas pelo menos o país tivesse mais retorno em relação a isso, eu não estou nem falando, por exemplo, o retorno em relação ao aumento da infraestrutura, que já tem que ser justo. Muita coisa útil foi feita, por exemplo, os aeroportos melhoraram e tal. Mas, veja, quando você tem uma Copa do Mundo em 10 cidades, você está fazendo também um investimento no futuro, no sentido de que fosse desenvolver, por exemplo, a indústria do turismo, a indústria de serviço. Aí você olha, por exemplo, para a quantidade de turistas que o país recebe hoje, é a mesma coisa daquela época. Não houve avanço nenhum. Então, acho que o país ganhou muito pouco com esses grandes eventos. Esses grandes eventos poderiam ter gerado um retorno muito maior, e isso não aconteceu porque o Brasil é um país incompetente. E agora, como é que você explica, por exemplo, o estádio do Corinthians, que não foi pago até agora, as dívidas do clube só aumentam? Se eu tiver uma pequena empresa, se eu dever para o governo 10 mil reais, eu tenho certeza que a minha empresa vai ser fechada. Por que o governo não toma caixa econômica, ninguém toma uma providência séria contra, por exemplo, um clube grande como o Corinthians? O estádio, ele é uma obra difícil, né? Porque você toma um financiamento para construir uma casa ou comprar um carro, de fato o banco vai lá e te toma isso aí se você não estiver pagando. No caso de um estádio, o banco não tem muito o que fazer com ele. Então, o caminho natural é realmente negociar. Agora, o fato é o seguinte: por que nenhum dirigente do Corinthians responde criminalmente pelo que foi feito lá, pelos calotes e por essa obra faraônica que custou sabe-se lá quanto, porque nem o custo disso aí até hoje é uma coisa muito bem explicada. Né? Então você tem o custo que a empreiteira bancou, então ok. Se a empreiteira bancou, então isso não saiu do bolso diretamente do clube, perfeito. Só que o clube tem que pagar a parte dele depois. E assim, como é que essa dívida... Bom,
Corinthians vai se tornar um case do descalabro, né? O Corinthians a gente vê nas manchetes, muito mais manchetes policiais do que qualquer outro clube, né, de porte equivalente, não aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, eu acho que o Corinthians é um prato cheio para justiça. E o estádio faz parte de todo esse ecossistema muito mal explicado. Então, e aí a gente já passou por essa grande experiência que foi a Copa do Mundo, aí chega a Olimpíada. No seu lugar, assentou a Hortência. A Hortência explicou, olha, o Brasil não tem... a Olimpíada não deixou herança alguma. As confederações que eram fortes continuaram fortes, tipo ginástica, judô, organizadas. E foi um grande desperdício na visão dela. Velódromo, você sabe o escândalo que foi. Enfim, você que é muito também ligado a esportes olímpicos, qual a sua sensação? O que você pensava antes e o que você viu com a Olimpíada? O que restou? Então, eu também fui a favor da Olimpíada aqui no Brasil, porque, seguindo a mesma lógica, a Olimpíada seria um grande evento para dar muito retorno ao país e ao esporte brasileiro. E não foi exatamente o que aconteceu. Eu tenho que reconhecer que algumas coisas foram feitas lá em relação à infraestrutura do Rio, mas muito menos do que o retorno poderia ser obtido a partir disso aí. Veja, ela tem razão porque, primeiro que o Rio de Janeiro fez um PAN em 2003. Então você fala, puxa vida, se fez um PAN em 2003, 2007, então esse PAN certamente vai deixar uma herança que vai poder ser aproveitada nos Jogos Olímpicos. E não aconteceu rigorosamente nada, né? As instalações utilizadas, construídas para o PAN, sumiram. O velódromo estava perfeito, foi destruído. Foi, exatamente. Construído de novo. Mistérios do Brasil. Né? Mistérios de um país incompetente de planejamento zero. Você faz um grande evento, desmonta todo, aí você faz um outro grande evento, tem que construir tudo de novo. E a gente sabe quem são os únicos ganhadores disso. Tem gente que adora fazer obra. Obra é bom para um segmento muito, muito pequenininho. Mas o que me chama a atenção também, além dessa questão da infraestrutura que já não existe mais e que poderia estar a serviço do esporte brasileiro até hoje, é que, de novo, o Brasil tem também consequência disso, uma pífia participação olímpica. Porque, vejam só, o meu cálculo, a minha conta, ela é muito diferente de quem só mede, ganhamos tantas medalhas, então é o recorde, ou está perto do recorde. Não, é um passo atrás. Você sabe por quê? Você pega a campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96. O Brasil ganhou 15 medalhas no total e 3 de ouro. Só que Atlanta 96 não tinha, por exemplo, skate, não tinha surf, não tinha judô por equipes. Então, se você descontar tudo isso que veio a mais, que veio de novo, nós estamos com um desempenho inferior àquele de Atlanta 28 anos depois. Quer dizer, como é que em 28 anos o Brasil, que fez PAN, fez Olimpíada, fez Copa do Mundo, construiu um monte de coisa, está pior? Uai, que mágica é essa aí? Então, no mínimo, você pode questionar a competência de quem fez a gestão do esporte no Brasil. Aí você vai olhar e fala, puxa vida, quem está ganhando medalha hoje? O judô. Ganhou 4 medalhas. Pô, bacana, mas o judô já era forte naquela época. Sim. Ginástica. Não, esse é um case de sucesso. Ginástica e canoagem. Agora, e o resto? Então, se você pegar e comparar com 96, de fato, as duas únicas modalidades tradicionais do programa olímpico, nas quais o Brasil evoluiu, foram ginástica e canoagem. O resto, ou o Brasil já fazia mais ou menos, beliscava lá uma medalha ou outra, por exemplo, em atletismo, aí agora, de novo, tinha lá uma medalha ou outra. Na vela, hoje nem isso. E o judô do Brasil era relativamente forte hoje também. E as outras 30 modalidades. Cadê, por exemplo, esportes aquáticos? Andamos para trás. Cadê hipismo? Andou para trás. Futebol masculino. Vela, futebol masculino. Então, o Brasil piorou. O desempenho global do Brasil, se comparado àquilo que já estava no programa olímpico, piorou. Você não pode comparar skate, porque não tinha skate naquela época, não tinha skate olímpico. Você não tinha, por exemplo, surf olímpico. Então, tirando esses novos, o Brasil piorou. E é aí que tem que ser o questionamento aos dirigentes, porque hoje também não cabe mais o discurso de coitadismo para algumas confederações,
porque, na verdade, elas ganham mais dinheiro que elas ganhavam antes. Agora, esse cenário que você está colocando é absolutamente cruel, cru, triste. Mas como é que você vê o desempenho da mídia, que faz um carnaval absurdo por cada medalha, como se fosse, olha, nós ganhamos, a nossa gente, olha, nós estamos com tantas medalhas, esse atleta maravilhoso que a gente nunca ouviu falar, que as emissoras que transmitem nunca deram apoio, nunca mostraram uma competição, porque eles compram às vezes até a competição para não mostrar. Então, como é que você vê esse trabalho da mídia, esse carnaval todo em cima dessas poucas medalhas? Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação nisso. Destacar realmente os feitos dessa brava gente brasileira, porque a Rebeca era uma menina, né, filha de empregada doméstica aqui de Guarulhos. O Isaquias sai lá do interior da Bahia, né? A outra menina da ginástica, a mãe também era faxineira e pela primeira vez fez uma viagem internacional agora para assistir a filha competindo em Paris. Então, a Bia Souza, meu Deus do céu, sai, né, de um projeto social aqui do litoral paulista. A Rafaela Silva, que foi uma menina né, que saiu da comunidade, favela, Cidade de Deus lá do Rio. Sim, mas o que eu quero falar, então, só um segundo. A gente vai falar delas por quanto tempo? Não, daqui um mês, elas nunca mais vão aparecer nas TVs. Entendeu? Elas são heroínas uma vez a cada 4 anos. 4 anos então. Exatamente, perfeito. Então, nesse sentido, eu acho que a mídia vai ter lá a desculpa de que, puxa vida, mas no dia a dia o público não compra esse tipo de informação. Então, cabe também a gente trabalhar mais esse tipo de informação. E esses abnegados repórteres e tal, enfim, comentaristas que trabalham com esportes olímpicos, esses caras têm que ter mais espaço e destaque. Porque esses caras se dedicam aos 4 anos e eles estão lá no fundão das redações. Quer dizer, eles têm pouco espaço, eles não vão ser capa de jornal, enfim, eles que eu falo, o trabalho deles, né? Agora, o que eu acho que tem que ser cobrado também é o fato de que, primeiro, até se justifica algum oba-oba agora, mas a gente tem que ter a clareza e a lucidez para falar, opa, o atleta, o Isaquias, ele merece sim, ser muito badalado quando ele ganha uma medalha de prata, porque já é a 5ª medalha olímpica. Então, o Isaquias, sim. O Brasil, não. Dizer que o Brasil é um sucesso porque tem o Isaquias, a Rebeca, a Rafaela Silva, a Bia Souza, isso é um ledo-ivo engano e é mergulhar também a opinião pública num pachequismo injustificável, porque o Brasil, na verdade, é um fracasso. É um fracasso que tem alguns talentos isolados, aí vamos de novo a coisa das ilhas de excelência. Num momento em que há mais dinheiro para subsidiar essas modalidades, esses esportes, e por algum motivo os resultados não vêm. Então, quando acabou a Olimpíada de 16, se a gente voltar, se a gente mergulhar nos noticiários da época, do final da Olimpíada até para um ano depois, eu me lembro de uns 4, 5 dirigentes que foram para a cadeia ou eles tiveram processos muito sérios, né? O Coraci, né? O pessoal do tiro, o Nusman e tal. Então, o problema do Brasil está lá, está nessa gente. Não é na brava gente brasileira que está fazendo esporte. E um outro detalhe, eles também passaram a contar com mais recursos. Então, hoje, quando se fala em Bolsa Atleta, ela vai, de fato, de 400 e poucos reais a 16 mil para o Bolsa Pódio lá e tal. Então, é um momento também que, ainda bem, há um incentivo a ele. E mesmo esse incentivo, ele é uma bolada. Forma um bolo de recursos proporcionalmente até pequeno em relação a tudo que o país gasta e, pelas minhas suspeitas, continua gastando mal. Então, 2 perguntas que são fundamentais. A primeira é, a gente sempre fala isso, a gente critica depois que a gente descobre os escândalos. Por que essa gente que controla o esporte, que tem acesso a milhões em construção de estádio, em apoio para as confederações,
Por que essa gente não é fiscalizada? Agora eu quero o seu lado político. Por que não é fiscalizada? Como é que esse pessoal pode roubar tanto e nenhum partido, ninguém acompanha? Pode ser o governo que for. Por quê? Porque há no Brasil o que eu chamo de pacto das elites. E aí você reúne nisso aí, por exemplo, a elite política, a elite do judiciário, a elite empresarial e, nesse caso, a elite esportiva, né? Dos grandes dirigentes esportivos. Isso aí quase que funciona, embora lá com uma rusga ou outra de vez em quando, isso é um pacto quase que hermético, inquebrantável e que funciona às custas do Estado para todo mundo morder as suas vantagens. Então, quando se critica, por exemplo, o judiciário que está cheio de penduricalhos, o Congresso facilmente, o governo, principalmente o Congresso, poderia facilmente tentar acabar com isso. Ele faz? Não vai fazer. Quando você entra, por exemplo, no esporte, veja, o esporte é uma atividade que dá muita visibilidade. Qual é o político que vai confrontar, né, esse establishment esportivo, né, que há muito tempo acaba de forma até parasitária vivendo desses recursos? Você está cansado de ver confederações e federações estaduais com dirigentes com cartolas estão lá há 10, 15, 20 anos e não sai. Não sai por quê? Só o gosto pela dedicação pessoal? Não, né? Quer dizer, isso é muito bom. É uma boca livre e tanto. Ninguém vai mexer com isso. Então, está na hora do país tomar vergonha na cara e começar a se incomodar com esse tipo de coisa. Mas aí volta também aquilo que eu acho do Brasil. O Brasil é um país incompetente. Então, até atletas importantes, como a Hortência, tentaram entrar, mas o sistema não deixa trabalhar, não deixa. Agora, uma coisa assim, que eu acho assim, absurdamente, até inexplicável. Esse livro excepcional, Jogada Política no Esporte, obrigatório para quem quer entender o esporte no mundo, me deu uma lição. Como é que o Brasil não usa o esporte como uma propaganda do talento, da organização do país, como Estados Unidos, China, União Soviética fez, a Rússia ainda faz? Por que nem isso os governantes entendem a importância do esporte, por exemplo, numa Olimpíada? Mostra que pelo menos um país, como Cuba fez muito tempo, que um país é organizado e explora ao máximo seu potencial. Por que o Brasil desperdiça isso também? Porque o Brasil é incompetente até para isso. Você vê, por exemplo, o Reino Unido, nessa Olimpíada de 96, em que eu disse que o Brasil ganhou 15 medalhas, o Reino Unido também ganhou só 15. E uma só de ouro. Ficou atrás do Brasil. Aquilo foi um escândalo nacional e tal, fizeram um investimento forte. Hoje, nessas últimas Olimpíadas, o Reino Unido tem ganhado pelo menos 3 vezes mais medalhas do que o Brasil ganha. Pode conferir no final, vai dar 60 e alguma coisa. Ora, perceberam que isso é um investimento, primeiro, que movimenta a economia, gera atividade econômica e melhora, assim, institucionalmente a imagem do país. Então, veja, a França tem uma indústria cultural extremamente desenvolvida. Todo mundo tem intelectuais franceses, alemães e tal, como grandes referências. O cinema, né? Pô, tem lá, enfim, o Festival de Cannes até hoje e tal. Por quê? Porque a cultura, ela é, sim, um ótimo produto para aumentar o soft power do país e também promove a atividade econômica. Ora, vamos pegar a Rebeca Andrade. Vamos pensar na Rebeca agora só do ponto de vista da atividade econômica. Então, você via a cada momento em que ela entrava lá em ação e tal, as menininhas lá no Flamengo, as escolinhas do Flamengo, as menininhas lá vibrando com ela e tal, cheio lá de Rebequinhas e tal. Isso é lindo, tal, ver. Só que tem uma coisa, isso tem uma força econômica imensa. Por quê? Porque à medida que você tem um ídolo como ela, você vai ter provavelmente mais academias e escolinhas de ginástica pelo país. Você vai vender mais uniformes, acessórios, pequenos patrocínios. Então isso gera uma cadeia econômica, gera uma cadeia de atividade econômica muito grande. Então, um ídolo desse tamanho, ele gera negócio, ele gera riqueza. Foi assim, por exemplo, no período Guga, né, que se falava em mais academias de tênis e tal. Né? E não prosperou. Sim, porque não se aproveitou aquele boom. Então,
a Rebeca ela vai gerar um boom imediato. A questão é como é que nós vamos capitalizar e como é que nós vamos perenizar esse negócio. Então, o Brasil, se fosse mais inteligente, e eu duvido muito da inteligência média da nossa elite, pelo menos usaria mais isso para ganhar. Mas não ganhar não como tiro de curto prazo, como, né, uma atividade de fôlego curto, mas usaria exatamente porque trata-se de um bom exemplo que vai gerar negócio, e aí pode entrar o governo também. A Rebeca é um ídolo que motiva a vida saudável. Então, a criança que olha a Rebeca vai despertar nela, certamente, hábitos muito mais saudáveis do que, por exemplo, né, alguém que está aí, enfim, atividades ilícitas e não sei o que, das quais hoje se falam muito. Então, o governo tem que capitalizar esses bons exemplos de vida saudável, de mostrar para o mundo um país pujante e as nossas forças econômicas entenderem que isso é bom para a economia, é bom para os seus negócios. Então, você que é uma pessoa absolutamente, quando se trata de assuntos políticos, articulações políticas, super centrado. A gente está sendo utópico. Quando? Quem vai fazer isso? A gente não tem líder. Quem? Como é que você enxerga isso? Eu espero que, pelo menos, as novas gerações que vão surgindo para as atividades, nas atividades econômicas, no mundo dos negócios, estejam mais atentas a isso. Todo mundo, e você já certamente trabalhou com colegas e tal, que já fizeram matéria sobre o PIB gerado pela marca Michael Jordan. Então, aí é a indústria de tênis que foi lá para a Ásia para, enfim, fabricar, porque lá era mais barato, mas, enfim, o Air Jordan acabou virando uma marca global. Muito bem. Marcas globais significam recursos, significam atividade econômica. Por que o Brasil não é capaz de gerar marca verdadeiramente global? Você tinha lá, o Neymar tinha um ou outro jogador de futebol, né? Ronaldo Fenômeno, sem dúvida. Mas por que faz tempo que a gente não consegue fazer? Aí eu convido a nossa audiência a fazer um rápido exercício mental. No mundo empresarial, quais são as marcas globais que o Brasil conseguiu construir? Você vai quebrar a cabeça. Eu aponto assim rapidamente uma. Qual? A Embraer. Naquilo que ela faz, ela é uma marca global. Mas por que a marca Made in Brasil não consegue prosperar? Porque a gente não tem visão de mundo. O Brasil, ele é, infelizmente, paroquial. Então, é aquela coisa que, né, o cartola do futebol fala, se ganhar o Campeonato Paulista, está muito bom. Está muito bom coisa nenhuma. Quer dizer, a gente tem que se abrir para o mundo. Então, a gente tem que deixar de ser provinciano nesse sentido. O Brasil tem que ter a ambição de ganhar o mundo. Então, quando você tem um ídolo como a Rebeca, é muito pouco querer projetar a Rebeca nacionalmente. Então, a Rebeca tem que ser projetada e trabalhada para se tornar uma marca global, porque todo mundo fala da Simone Biles, só que aí nós temos uma imagem, talvez a imagem mais icônica dessa Olimpíada, que é a Simone Biles reverenciando a ginasta brasileira. Ora, bola, por que nós não vamos usar isso? Aí vem o cretino do Ministério das Comunicações que apaga a Rebeca na marca mais icônica dessa Olimpíada. Isso é um atentado contra a inteligência, inclusive. Não vou nem falar da injustiça, né, mas um atentado contra a inteligência. Não tem que apagar, ministro. Você tem que usar isso e vender isso para o mundo. O ano passado eu estava lá em Lisboa, parado lá e estava olhando que tinha um manifesto lá em favor da Ucrânia e de repente passa um táxi, eu tenho essa foto, até mando para vocês, uma propaganda de Maceió. Visite Maceió. Eu falei, pô, que coisa maravilhosa. Finalmente alguém do Brasil tem a ousadia, a ambição de se promover aqui na Europa. Ora, bolas, quer dizer, você tem a Rebeca, em vez de você promover a Rebeca pelo mundo e usar essa marca, não, o nosso inteligentíssimo Ministério das Comunicações apaga a Rebeca. Então, quando eu falo da inteligência do brasileiro também, eu estou pensando em exemplos como esse. Não falta massa cinzenta. Falta mesmo. Agora, eu só quero dar um exemplo desse livro que eu achei bem interessante, porque algumas verdades grudam no nosso cérebro que quando você vai fazer a mínima pesquisa, você fez uma pesquisa profunda, mas... Então quer dizer que os
jogadores da NBA começaram a jogar na seleção dos Estados Unidos. Não foi porque o Brasil derrotou os Estados Unidos no PAN? Oh, é verdade, então porque é isso que todo mundo propaga? É um grande papo furado, né? Então, enfim. Veja, essa é a história que acabou sendo popularizada. Agora vamos ao mundo real. E o mundo real, aliás, teve até um outro capítulo, a semifinal olímpica agora do basquete masculino, quando os Estados Unidos ganharam da Sérvia por apenas 4 pontos. E por que isso tem um pezinho nessa história? Porque o fator que determinou realmente a mudança de regra foi uma derrota dos Estados Unidos para a antiga Iugoslávia no basquete olímpico em 1988. Por quê? E tinha lá um jogador da seleção americana, vou até puxar o nome dele aqui, porque a memória de vez em quando falha. Ele participou da antológica derrota dos Estados Unidos para a Rússia, para a União Soviética, na final do basquete olímpico de Munique 72. Daqueles dos 3 segundos? Foi. E aí o que acontece? Esse cidadão, esse parlamentar, tinha lá um parlamentar nos Estados Unidos em 1988, que foi um dos jogadores dessa seleção americana que perdeu para a União Soviética, no que eu chamo aqui de os 3 segundos mais longos da história do esporte. E aí, esse cara, obviamente, saiu traumatizado e ele viu. Ele estava assistindo, então, ele já como parlamentar, assistindo a derrota dos Estados Unidos para a seleção da Iugoslávia em 88. Ora, naquele momento, a derrota em 72 foi a primeira vez que a seleção americana perdeu o ouro no basquete masculino. E em 1988 foi a última vez que os Estados Unidos mandaram uma seleção universitária, como sempre acontecia. Esse ex-jogador de 72, que era deputado em 88, ele falou, bom, chega, está na hora da gente mudar essa regra e mudar a lei aqui para permitir a participação dos nossos jogadores profissionais, porque é injusto que os nossos garotos enfrentem homens formados, profissionais disfarçados de jogadores amadores, porque no leste europeu era assim, né, na época do comunismo. Então a gente está enfrentando as seleções principais deles, mandando nossos jogadores universitários que não são profissionais. E lá eles estão ganhando. Então aí ele promove, ele encaminha ao Congresso uma mudança, que ele chama de resolução 386, até, enfim, eu publico o resumo dela aqui. E a partir da revogação dessa proibição do envio de jogadores profissionais, então os Estados Unidos acabaram com essa história de mandar seleções universitárias e passaram então a mandar os profissionais. Ah, não teve a ver com o Pan-Americano que o Brasil ganhou dos Estados Unidos? De jeito nenhum. Não, infelizmente não. Foi uma resolução que passou pelo Congresso americano a partir da derrota para a Iugoslávia em 1988. Projeto esse de um deputado que tinha sido jogador daquela seleção de 72. Então essa é a história. Então a partir disso, a partir de 92, os Estados Unidos mandam seleções profissionais. A seleção de 92 foi o Dream Team, do Mike Jordan, né? Magic Johnson, essa turma toda. Então está definido. Larry Bird. Então, você esclareceu. Agora sim. Agora, Piperno, eu vou centralizar no futebol e ser bem direto nas minhas perguntas, porque eu quero aproveitar você ao máximo. Os dirigentes de futebol do Brasil antes de SAF e tal, você vê algum paralelo em relação aos coronéis que dominaram a política nesse país? Porque também não existiram dirigentes que ficaram anos e anos no poder. Você vê alguma semelhança antes de chegar a SAF, antes de acontecer a modernização? Claro que sim, impacto das elites. Quantos cartolas a gente viu ao longo do tempo que enveredaram para política? Vários deles se tornaram governadores. O presidente do CSA, por acaso, ele foi... Olha, só teve um. Ele foi presidente da República? Puxa, então, mas como é que... Então, explica, então, que eu não sei. Como é que um político usa, por exemplo, a presidência de um clube para crescer politicamente? O Corinthians é popular.
E o Flamengo? Também. O Marcos Braz ele foi político também, né? Ele é político. Então, pois é. Quantos políticos que saíram desses clubes a gente já viu ao longo do tempo, né? Vereadores, deputados, senadores e tal, candidatos a governo, a prefeitura, né? Que fizeram escalas em clubes de futebol. Então, o pacto das elites é isso aí. Primeiro que ninguém que saia, por exemplo, de uma comunidade, né? De um segmento mais pobre da população, ele vai chegar a ser presidente de um clube de elite. Ou você acha que, por exemplo, Pinheiros, o Paulistano, o Minas Tênis, o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, eles vão ter como presidentes algum dia alguém que saiu de uma comunidade, frequentou escola pública, não vai. Eu achava que era coincidência a elite chegar. Não é. Então, aí que está o negócio. A plebe joga bola, joga basquete, joga não sei o quê. Mas a plebe não vai chegar. A plebe joga bola, a elite joga lá nos bastidores. Né? Ela joga nos ambientes mais refinados, então ela decide, ela comanda os clubes e a peãozada joga bola. A lógica é sempre essa. Ora, então esses caras eles vão sair para política ou vão usar a visibilidade, o fascínio que essas marcas, o fetiche que essas marcas exercem para trocar vantagens com o poder político. É assim que funciona. Nossa, então, olha só, eu tô até surpreso, assim, tô até assustado. Porque, assim, por que então a gente, os presidentes assim, da CBF, que sempre foram tão castos, 3 deles foram banidos do futebol e até um foi preso nos Estados Unidos. O que aconteceu? O que a CBF... Porque a CBF é uma empresa super competente, o último balanço chegou a 1 bilhão e 200. O que acontece com esses dirigentes? Puxa vida, eu vejo a CBF assim, uma fábrica do crime, né? Quer dizer, então a CBF já teve presos. Não, agora sério, explica como é que essas pessoas chegaram ao poder e são banidos do futebol. Já que o futebol é tão permissivo, imagina o que elas fizeram. Bom, o futebol ele gosta de operar, né, em caminhos ilícitos mesmo, enfim. Então, o cidadão, ele chega no futebol, ele faz a sua carreira como dirigente esportivo, ou muitos deles do passado. Eu acho que tem que ter uma geração mais jovem aí em quem a gente vale a pena, pelo menos, dar o benefício da dúvida. Mas o futebol, ele sempre teve gente que... veja, é um negócio tão bom que ninguém quer sair. Né? O João Avelange ficou décadas, depois o Ricardo Teixeira ficou 17 anos nessa... O Avelange, ele teve mais de 50 anos de carreira como dirigente esportivo. Porque o Avelange, ele começou como presidente da Federação Paulista de Natação. Aí ele vai para o futebol, vai para a CBD. Veja, o Avelange, em 70, ele prestava contas ao ministro Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação. Então, todo dia, ele estava nos gabinetes de Brasília. Por quê? Porque o Avelange, ele entrava com a visibilidade, ele entrava com o produto final e o poder militar entrava com recurso. Então, era bom para todo mundo. O Avelange ficava milionário, aumentava a sua influência política e, em contrapartida, o poder liberava geral para ele. Quer dizer, ninguém se incomodava, veja, ele não era ameaçado em momento algum, porque era como se o Avelange fosse um dos nossos, entre aspas. Esse é o cara que a gente quer. Então, a gente banca a carreira de dirigente dele e, em contrapartida, ele entrega resultado. E ele, enquanto dirigente, vai se beneficiando dos grandes contratos. Ora, o Avelange era um dos senhores dos Anéis, do célebre livro e tal, né, que acabou tendo aí, enfim, repercussão mundial. Então, ele foi o cara, só que aí tem uma coisa. O Avelange, ele foi o gênio da raça, talvez. Por quê? Porque o Avelange, ele profissionaliza essa estrutura de corrupção como nenhum outro. Da FIFA. Ele faz da FIFA uma entidade falida a se tornar essa entidade que você falou agora, que, né, lucra bilhões e bilhões de dólares por ano. Por quê? Porque esse foi o know-how Avelange implantado para ganhar dinheiro, para fazer daquilo uma fábrica de negócio.
Como, aliás, muita gente... O Ricardo Teixeira era isso. O Ricardo Teixeira fez da CBF, sim, uma grande fábrica de negócios, que fazia grandes negócios, tinha grandes conquistas. Ele ganha 2 Copas do Mundo. Né? Agora, o pior é essa turma que veio depois dele, que quer manter os grandes negócios e oferecer os grandes resultados. Agora, explica então, por favor, qual toda a influência do FIFA Gate. Lembrando que, pelo menos na minha visão, pelo que eu acompanhei até um pouquinho de perto, quando a definição que o Catar vai promover a Copa do Mundo, os Estados Unidos tinha certeza que seria. E também a Inglaterra ficou muito incomodada por perder a chance de disputar a Copa. Contava com a Copa de 14, que seria 14 ou 18, no mínimo seria na Inglaterra e depois seria a Copa nos Estados Unidos. Aí Obama resolve... Não, peraí, como é que a gente perdeu para o Catar? Bom, coloca o FBI para... Vamos cruzar. Eles receberam, vários dirigentes ganharam dinheiro, e esse dinheiro passou pelos Estados Unidos? Então vamos cuidar deles. Como é que você vê essa mudança global depois do FIFA Gate? O Cosme, o futebol é o veículo mais poderoso para quem está em busca de soft power, como era o caso, por exemplo, do Catar. Então, puxa vida, você comprar o futebol, você está comprando muita coisa, porque o futebol é uma vitrine ímpar nisso, porque ele como vitrine é maior do que qualquer outra atividade humana. E limpa a imagem de um país. E limpa a imagem. Então, é emblemática a sequência de organizadores de Copas do Mundo. Né? Então a FIFA negociou muito bem. Então fez uma Copa na África do Sul, uma Copa no Brasil, uma Copa na Rússia, uma Copa no Catar. E liberou geral para construir, para se promover corrupção. Né? Então ela tornou a Copa do Mundo um veículo de grandes esquemas de corrupção em países de pouco controle, em países extremamente corruptos, os 4. Então, no caso do Catar, olha só como essa organização ela se torna influente e refinada. Quer dizer, o Catar compra uma Copa do Mundo. O Catar compra uma Copa do Mundo com o apoio, inclusive, do governo francês. O governo francês, como é que ele entra no jogo? Ora, ele entra no jogo porque ele tinha, na época, o dirigente mais poderoso do futebol mundial, o Michel Platini, que tinha voto na definição de quem sediaria a Copa de 14. Então eu compro o Cartola. Mas espera lá. Para comprar o Cartola, para ter esse voto, para expandir o meu poder, o que eu vou oferecer para a França? Muito bem, eu sou o Catar. Eu estou em disputa incessante no Oriente Médio, mas eu sou muito pequenininho. Eu não vou ficar em campo de guerra. Eu não tenho como financiar guerras, financiar um exército, porque eu sou um país pequeno, afinal de contas. Mas eu quero fazer grandes negócios, eu quero fazer do meu país uma meca de serviços e principalmente do entretenimento. Então é o seguinte, eu vou instalar um canal de transmissão esportiva por toda a região e um canal de notícias. Então vou montar a Al Jazeera e vou montar Bein Sports. Então eu vou oferecer para toda essa cambada aqui da região entretenimento, um canal esportivo, eles vão poder ver os melhores jogadores do mundo no meu canal e isso vai ser simpático para todo mundo. Mas eu preciso me instalar. Onde é que eu vou me instalar? Nada melhor que a reluzente Paris, a cidade de luz. O que é que eu vou oferecer para Paris? Eu compro o time capenga que Paris tem. Esse PSG que não ganha nada de coisa alguma. Então eu vou comprar esse time. Vou trazer os maiores jogadores para esse time. O Bein Sports vai operar a partir daqui. Eu vou comprar o campeonato francês que vai ter esse time. E aí, então, eu vou conquistar a França, porque eu estou comprando esses caras. Essa foi a grande estratégia do Catar para ter a Copa do Mundo. Só que o esquema já tinha começado antes. Copa do Brasil, Copa da Rússia, Copa da África, e todos os cartolas da FIFA recebendo muito dinheiro. E, inclusive, eles decidindo, mediante pagamento, onde é que seria, por exemplo, a Copa da Alemanha, bem antes. Então, a história da definição. A Alemanha disputava com a África do Sul. A votação vai para o último turno. Né? Só sobram 2, Alemanha e África do Sul. São 24 votos. A votação deu 12-11. Opa, mas pera lá. Tá faltando o cara da Oceania que votou no primeiro turno aqui, votou em nós África. Bom, ele fugiu. Ele ganhou dinheiro.
Aí ele fugiu e nunca mais apareceu e ficou rico para sempre. Diante desse cenário todo, quando pensamos no José Maria Marim, que foi governador biônico, foi preso nesse esquema, que sentimento você tem como brasileiro? Deu vergonha? Não deu? Ou foi a confirmação que os dirigentes que chegam até o máximo do poder, eles chegam de uma maneira ilícita? Foi a repetição de uma velha história. Você foi cobrir a Copa de 86? 86 não. Não, Copa de 86, CBF, comandada pela dupla Marim-Nabi, né? E aí eles tiveram que resolver. O Nabi era o vice, né? Mas, enfim, mas o Marim era o outro homem forte e tal. Eles tiveram que resolver um problema do PFL de São Paulo naquele momento. Estava realizando convenções e a disputa aqui em São Paulo para o governo estava muito acirrada. Então eles largam a seleção, eles vêm para cá, depois eles voltam para lá. Então a gente sabia de muitas denúncias, de muitas suspeitas em relação ao futebol aqui em São Paulo. E você fica olhando, mas todo mundo sabia quem era o sujeito. Como é que os dois conseguem ascender e se tornarem os caras fortes do futebol brasileiro? Aí o Nabi sai de cena, deputado estadual, né, por muitos anos. Não. O Marim continua. E o Marim, ele cai no ostracismo político, mas ele continua uma figura muito forte no futebol. E aí você fala, mas como é que esse cara, com esse currículo todo, ele consegue chegar a se tornar presidente da CBF? O presidente da CBF é um cara não muito poderoso aqui, mas poderoso mundialmente. E deu no que deu. Quando os Estados Unidos perdem a Copa para o Catar, por tudo isso que a gente falou, então o FBI começa a fazer aquela investigação que termina com a prisão do Marim, prisão e condenação. Sim. Ficou preso lá nos Estados Unidos um tempão. Um senhor de mais de 80 anos que foi para a cadeia. E o Marco Paulo Del Nero consegue fugir lá daquela reunião e tal, e vem aqui para o Brasil e não pode sair do Brasil. Olha o vexame, né? A CBF teve um presidente que, enfim, não podia usar passaporte, né? Agora, como é que isso não foi suficiente para causar uma revolução no futebol brasileiro? Por quê? Não causa por conta do pacto das elites. Todo presidente de federação ele recebe uma mesada. A CBF paga mensalmente, né? Eu já vi dirigentes com a maior cara de pau querendo justificar aquilo, mas eles ganham. Eles ganham e eles entregam votos. Ora, eles ficam com o bolso mais cheio para votar e perpetuar o esquema de poder. Ninguém mexe nesse esquema de poder. Ou seja, então a situação é quase irreversível. Agora, eu acho que é irreversível. Como é que isso reflete? Eu também acho que é irreversível. Como é que isso reflete assim, dentro do campo? Porque como é que você explica com a tua visão, agora também jornalista esportivo, esquecendo ou não a política, os fracassos em 5 Copas seguidas? Fracasso, eu acho que é um retrato da decadência do Brasil como país e da decadência das instituições aqui no Brasil e da estrutura do esporte. E vai ser pior. Você sabe por que vai ser pior? Estou olhando para a rapaziada que está conosco aqui e tal. Esse pessoal, não sei se já tem filho, mas quando tiver, os meninos da geração Hendrick, eles não vão jogar pela seleção brasileira. Você sabe por quê? Hoje, um garoto como o Hendrick, se ele quiser se naturalizar em inglês, espanhol, então ele vai ter que esperar 5 anos, né? Vai ter Sim. que jogar 5 anos lá no país. seu novo A FIFA país mudou. E tal, para depois então ele ter esse direito. A não ser que ele seja filho de alguém e tal, que tenha descendência direta, o que não é o caso. Então, daqui a pouco, esses países, essas federações nacionais da Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, eles vão chegar para a FIFA e falar: escuta, dona FIFA, eu não acho justo que esses meninos morem aqui e não possam defender as nossas seleções. Então, por que não baixar de 5 para 2, por exemplo? Porque eles estão fazendo toda a vida deles aqui e não há o que justifique essa espera. Na outra ponta, as federações, enfim, os dirigentes nacionais desse país, eles vão chegar para essa rapaziada aqui e falar: escuta, eu quero mudar a nacionalidade dos filhos de vocês. Eles já estão jogando aqui, eles estão ganhando muito mais, eles estão jogando em estádio bonito, né?
são muito bem pagos, olha como que os espetáculos, nossos campeonatos nacionais, são muito mais atraentes. Então é o seguinte, por que o seu filho, de tempos em tempos, essa tal de data FIFA, vai ter que deixar a gente aqui para ir jogar torneio lá em campo esburacado do Brasil, atravessar o oceano, Argentina, atravessar o oceano, viagem longa, dar um trampo danado, aí vão jogar espetáculo feio, campeonato feio, vão ter que jogar, puxa vida, o cara sai daqui, ele está jogando no campo, numa vai ter que fazer um jogo lá no Defensores del Chaco, ou na altitude da Bolívia, o campo esburacado aqui no Brasil. Agora, se ele se tornar um cidadão inglês, espanhol, francês, alemão, ele não vai mais precisar disso, e afinal de contas, para ele não é sacrifício nenhum, porque ele já mora aqui, ele já joga aqui. O que essa rapaziada aí vai querer? Por uma questão de patriotismo, falar, não, meu hijo vai jogar em Bolívia. Não vai fazer isso. Meu filho vai jogar no Brasil? Não. Fala, puxa vida, é verdade, esse cara tem razão. Para o meu filho, vai valer muito mais a pena estabelecer de vez a vida dele aqui. Vai lá no Brasil passar férias lá nas praias. Então, para quê? O caminho que você está apontando é terrível, mas muito verossímil. Agora, como é que você enxerga o Neymar? Porque você é um estudioso que eu sei, sabe carreira de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Fenômeno. Quem é o Neymar? O que as mídias sociais fizeram? Ele é um monstro, ele não é um monstro? Quem é o Neymar, com a tua visão? Ô Cosme, o Neymar é um craque, um cidadão ostentação. Mas ele tem o direito de fazer essa opção. É burrice ele ser adulado aí por um grupo que tem de influenciadores, de gente que ajuda a formar opinião. Ele optou por isso. Ele é alguém que nasceu com um talento absurdo para jogar futebol, ele é o mais talentoso jogador que o Brasil produziu nesse século. Porém, os objetivos de carreira dele são outros. Então ele tem todo o direito de fazer essa opção e ele que vá curtir a vida. E o Brasil que vá procurar alternativas mais comprometidas com o que a gente chama ainda de seleção brasileira. Se ele quer ter um outro tipo de vida, ele está no direito dele. Agora, é também direito, por exemplo, da CBF, procurar novos caminhos, novos personagens e novos líderes para essas novas gerações. Então, cabe ao Brasil ter coragem para fazer isso. A questão do treinador ser estrangeiro, um treinador de ponta mundial ou não, um treinador com conquistas na América do Sul, como é que você vê um Dorival Júnior em comparação ao Ancelotti? O que a gente está perdendo não ter um técnico de ponta mundial? Eu acho que o Brasil não tem mais direito de pensar em técnico brasileiro. Então, vamos lá. A gente citou há pouco aqui dois exemplos de desenvolvimento de esportes olímpicos no Brasil que foram muito bem sucedidos, a ginástica e a canoagem. A ginástica foi lá, 25 anos atrás, trouxe para cá um ucraniano chamado Oleg Stapenko, um cara, um as do negócio e tal, uma referência mundial, fala, bom, é o seguinte, vamos então reformular o que a gente faz. Hoje o Brasil é uma potência olímpica. A canoagem foi lá e trouxe um espanhol, Jesus Morlan. Olha, nós não temos nada, mas temos lá, enfim, uma rapaziada com, enfim, um biotipo bacana, fartura de águas e tal, mas nós queremos fazer disso aqui uma potência olímpica. Sai, então, Isaquias, 5 medalhas olímpicas. Os Estados Unidos, lá atrás, também tinha uma ginástica que literalmente engatinhava, vai na Romênia, traz um cara chamado Bela Caroli, que tinha sido técnico nada mais, nada menos do que Nadia Comaneci. O vôlei italiano, lá atrás, levou técnicos brasileiros e o argentino Velasco para se tornar uma potência olímpica. Conseguiu. Então isso é normal no mundo. Então, nós já exportamos muita gente, mas nós também há momentos em que a gente tem que importar quem faz melhor do que nós. Então, esse é o momento em que o Brasil tem que trazer alguém de fora para a seleção. Veja, alguns clubes brasileiros, eles melhoraram a partir do momento que eles trouxeram gente capacitada de fora. O Flamengo até hoje suspira pelo Jesus, e o Palmeiras tem o Abel desde 2020. O Fortaleza tem o Vojvoda desde 2021. São exemplos muito bem sucedidos. Claro que isso também vai trazer muita gente de nível abaixo, tal, que não contempla as expectativas. Mas a seleção brasileira tem que buscar, e não é buscar qualquer um.
Quando pensou no Ancelotti, eu acho que pensou grande, pensou certo e conduziu de forma errada. Porque desde o começo estava claro que ele não queria vir e não vai trocar o Real Madrid. Mas, por exemplo, por que não buscar tentar um Klopp? Desempregado, livre. Livre. Então, tentar alguém desse tamanho. E que, se não for agora, que seja para o próximo ciclo. Mas esse movimento o Brasil vai ter que fazer inevitavelmente. Porque quem ficou aqui, quem fez toda a sua carreira aqui, certamente ele acabou andando para... Não teve evolução. Porque se o Brasil parou no tempo, como imaginar que o treinador de futebol brasileiro, que só trabalhou no Brasil, vai ter alguma evolução? E o mundo não quer mais o técnico do Brasil. Então, por isso que eu falo assim, é uma frase até feita, mas o Brasil exporta pés, mas não exporta cérebro, porque Perfeito. não tem um técnico. Ué. Que técnico que está trabalhando na elite mundial? Tem um daqui? monte de argentino trabalhando Então, fora, mas qual é o brasileiro? Não tem. Então está na hora de buscar. E não é, tá achando que tudo que vem de fora é melhor. Não. Nesse momento tem que haver esse movimento. Em outros tempos o Brasil exportou. Agora é o momento que o Brasil tem que importar. Então, agora vamos falar de uma pessoa muito mais importante que nesse contexto todo. Então, essa pessoa nasceu em Araçatuba. Como é que você decidiu ser jornalista e como é que você fez esse caminho? Porque não é fácil e você, com 12 anos, você vai ler gibi, você resolve ler o caderno de política da Folha. Que cabeça é essa? Conta, por favor. O Araçatuba fez um monte de... Aliás, o Brasil... Olha, eu vou te contar um negócio. Araçatuba hoje tem o ex-diretor de jornalismo da Jovem Pan, Humberto Candil, tem o CEO lá da Globoplay, se não estou enganado, tem uma excelente repórter da revista Piauí, Ana Cláudia Costa. Vote, prefeito. Está aqui o candidato. Então, assim, enfim, Araçatuba tem um... Então, olha, não, fala de você, do seu pai, como é que foi isso? Meu pai tem indiretamente e involuntariamente muita culpa nisso, porque o meu pai, ele sempre consumiu muito jornal. Então, quando eu tinha 6, 7 anos, eu me lembro do meu pai assinar sempre um jornal da cidade e a Folha de São Paulo. Então, eu sempre tive, desde garotinho, 2 jornais diários em casa. E aí eu gostava de ler a revista Placar, porque o meu pai me levava para futebol aos 7 anos de idade. Então, eu queria consumir futebol o dia inteiro. Aí eu comprava a revista Placar. Você é apaixonado pelo Palmeiras? Apaixonado pelo Palmeiras. E foi o momento em que nasceu o time lá, o nosso Araçatuba, a nossa AIA. E aí, então, eu consumia informação de futebol o dia inteiro. E, sei lá por quê, eu também, talvez pela leitura de jornais e tal, eu gostava de política. Passei a gostar rapidamente de política, de mundo e tal. Então, imagina, chegava em casa da escola, na hora do almoço, aí o Jornal de São Paulo estava lá, o Jornal da Cidade também lá. Aí eu não fazia nada à tarde, ficava lendo, enfim, os jornais diários e tal, e comecei a gostar. Aí, dos jornais para livros, e, enfim, consumir rádio, TV e tal, esse programa de futebol, de política, e isso acabou, então, gerando essa vontade de que, eu quero trabalhar com isso. Pensei até em fazer educação física para trabalhar com futebol, mas aí... enfim, desencanei Queria ser rápido. Técnico, né? Queria ser técnico. Isso é uma coisa que eu sonhava. Falei, mas quem sabe trabalhar no jornalismo esportivo pode ser um caminho. Aí eu fui trabalhar, aí eu, enfim, me formei na Casper Libero, e depois da Casper Libero eu fiquei vagando aí por um monte de coisa. Mas... Não, explica. Vagando não. Você é você sempre quis. Você sempre teve esse espírito de fazer jornal, que eu já te conheço. Então, eu tive, mas assim. Eu também tive até um mau encaminhamento de carreira, até por isso, porque eram coisas muito dispersas e tal. E aí eu fui, inclusive, estudar para prestar o Itamaraty. Fiz lá um preparatório. Você fez também um ano de sociologia, que é fundamental também, para a gente enxergar o mundo. Eu fiz porque eu queria, né? Enfim, não queria largar de política, em hipótese alguma, então sempre um pé em cada ambiente. Aí, eu, depois de sair da faculdade de jornalismo, de fato, eu estudei 2 coisas. Né? Fiz um ano de sociologia política, parei e fiz esse preparatório para o Itamaraty, que era outra coisa que eu gostava. Aí pensei, enfim, sempre gostei muito de relações internacionais e tal. E, na verdade, eu consumo muito isso até hoje. Né? Trabalho hoje com esportes, lá na TV Jovem Pan,
e trabalho, e lá eu também trabalho fazendo programas políticos. Então, não pula não pula não. Vamos por etapas. Aí você... Aí descobrem que você tem uma visão diferenciada de futebol, você começa a comentar futebol. Sim. Você vai lá na radiodifusora, né? Você tenta fazer com que renasça a radiodifusora, na rádio, que era mundial, enfim. Aí conta. Daí depois perceberam que você entendia. Conta a sua trajetória. Nesse meio tempo, eu fiz, por exemplo, um veículo de esporte aquático, né, que durou aí uns 10 anos, Jornal Aquática Paulista. Eu fiquei pingando em alguns programas, alguns veículos voltados aí a fazer futebol. Futebol sempre foi uma grande paixão. Futebol foi uma grande paixão porque foi uma coisa que... Isso aí também é muita influência do meu pai, né? Meu pai sempre foi louco por futebol. E o meu pai participou da reunião de fundação da Associação Esportiva Araçatuba. E aí veio uma história maravilhosa, porque o meu pai participou dessa reunião. Meu pai jamais teve qualquer cargo no time, e até que uns 25 anos depois, eu fui lá com o meu pai assistir um treino do time. O Vadão era o técnico na época. E aí o meu pai chegou e falou assim, puxa, vamos passar na secretaria lá do clube e tal. Eu quero ver se eles têm a ata de fundação, porque eu queria uma cópia lá para guardar e tal. E deram essa cópia. Meu pai, quando ele olha, descobre que a assinatura dele tinha sido falsificada. Nossa. Ele participou da reunião, aí no dia lá, imagina, dezembro de 72, tendo que registrar isso em cartório, acho que alguém lá não achou todo mundo. Fala, tasca aí uma assinatura qualquer e vai, assim mesmo. E assim foi fundado o clube, que foi assim, a primeira paixão e tal. Mas, por conta dessa influência, então eu sempre quis trabalhar com futebol, aí eu vim para cá, passei por esses veículos aí que você citou, mas, por exemplo, eu fui repórter freelancer do caderno de veículos da Folha de São Paulo sem entender absolutamente nada de carro. Como eu não entendia nada de carro, meus chefes me mandavam fazer matéria sobre mercado. Aí eu também passei a conhecer um pouquinho dessa história de mercado automobilístico e tal, que é uma coisa útil até hoje. E como é que você chegou no Band Esportes? Eu recebi um convite para trabalhar no canal Band News, pelo meu amigo Humberto Candil, que na época era o diretor do Band News TV. E na época, já muitos anos antes, eu fazia uns boletins para um programa de futebol internacional que a Rádio Bandeirantes tinha. Até a convite do Leandro Quesada. O Capriotti também estava lá na época e tal. E aí eu chego lá no Band News TV, e o Band News TV naquela época tinha que montar um produto para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Atenas. Era um produto patrocinado, inclusive, para Oi. E aí o Humberto falou, tem um negócio aqui, um freela e tal. Eu comecei a fazer aquilo. E o Band Esportes, na época era um canal muito jovem, também estava cobrindo a Olimpíada de Atenas. E num dia lá qualquer precisava de um comentarista de natação. Então, na época, eu fazia esse jornal de esportes aquáticos e alguém falou, opa, o Perna lá faz natação e tal. Então, aí me chamaram, me convidaram para comentar algumas provas. Aí eu fui fazer isso também. Então, fazia esse produto no Band News e natação para o Band Esportes. Terminada a Olimpíada, o Band News TV precisava de alguém para fechar lá o jornal na madrugada, como freelancer e tal. Fiquei fazendo isso. E o Band Esportes estava começando a comprar alguns campeonatos de futebol. Então eles tinham 2 produtos. Um era muito legal, chamavam de Clássicos Band Esportes. Pegava lá um jogo da antiga e punha lá um narrador e um comentarista para contar o contexto e tal, como eram aqueles campeonatos. Eu fui fazer isso. Ao mesmo tempo, o Band Esportes compra o campeonato francês. Aí, por conta dessa experiência na Rádio Bandeirantes, coincidentemente, naquele momento eu fazia boletins de campeonato francês, então eu comecei a comentar o campeonato francês para o canal Band Esportes. E aí fui ficando, o canal comprou outros produtos, comprou depois italiano, português, alemão e tal. Aí eu fui lá fazendo e fiquei. E aí como é que você vai parar na Jovem Pan para falar sobre política? Aí o meu amigo de novo, Humberto Candil, estava lá na Jovem Pan. Não é possível, ele deve ser sócio, eles patrocinam tudo, ele leva para todo lugar. Ele levou para Bandeirantes, para a Jovem Pan. Ele chegou para mim um dia e falou, putz, eu estou precisando de alguém com um viés mais de esquerda para participar do programa 3 em 1,
tem só comentarista de direita, e direita dura, radical e tal. Então precisa de alguém para ser o contraponto. Mas é um negócio sangrento, porque são 3 caras e tal, e enfim, e eles são, né, duros e tal. É um convite que eu não faria para um amigo, foi aceito. Eu vou lá. E desde então eu estou lá. Aprendi muito na Jovem Pan, vivenciei um momento que foi muito especial, muito diferente, que foi aquele momento eleitoral de 2022, de posições aí bastante enfim, radicais aí de lado a lado. Fiz vários outros produtos lá na Jovem Pan e depois eu acabei ficando lá para fazer também o esporte até hoje, então eu sigo fazendo os dois. Não, então, você parece até como é que chama aquele pessoa, aquele cavaleiro, aquele saltador? Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa, para de pular. Vamos falar, olha só, você conseguiu o que nem o Faustão nem a Xuxa conseguiu. Porque assim, você estava num canal numa hora e mudava de canal, você estava em outro canal falando de política. Primeiro você estava falando de futebol, depois você estava falando de política assim, no canal Jovem Pan, depois na Band Esporte. Quando é que te deram a dura? Não, você vai ser só da Jovem Pan. Tá bom, então vamos contar com riqueza de detalhes esse episódio aqui. Né? Então eu estreio na Jovem Pan, dia 15 de setembro, a Jovem Pan ainda não era TV. Uns 40 dias depois, 26, 27 de outubro, a Jovem Pan vira TV. Nesse momento eu também era comentarista do Band Esportes, no canal 575. A Jovem Pan, por um acaso, então ela foi para o 576. Então, nesses primeiros 40 dias, eu só fazia, eu fazia Jovem Pan, mas que não ia para a TV, aí eu ia lá fazer o esporte e o Band Esporte me liberou para fazer isso. Muito bem. Aí a Jovem Pan vira TV. Quando a Jovem Pan virou TV, eu obviamente fui alvo de muitos haters até hoje. E esses caras começaram a pressionar as redes sociais do Band Esporte e reclamar, falar, pô, aquele cara do futebol tá lá tomando posições que a gente não gosta, filho de não sei o quê. Bom, eu era todo dia, né, massacrado em redes sociais e confesso que, tô nem aí para elas. Quem quiser me xingar, fique à vontade, mas vai perder tempo porque eu não vou responder a absolutamente ninguém. Nunca fiz isso, não faço isso. Se quiserem perder seu tempo. Bom, aí, quando isso acontece, a direção do Band Esporte chega para mim e fala, olha, estamos ficando incomodados com isso. Você tem que tomar uma posição. Falei, pô, mas vamos tentar resistir e tal. E continuei fazendo os dois. Política em um, futebol no outro. Até às 3 da tarde eu tinha um programa no Band Esportes, das 4 horas para frente, na Jovem Pan, do 575 para o 576. Nem o Faustão, nem a Xuxa tiveram isso. Nesse momento eu fazia um programa que eu me divertia muito. Um programa com a Marília Ruiz, o Arnaldo Ribeiro, o Tirone, né? E um programa chamado G4. Delicioso fazer isso. E antes disso eu fazia um outro programa no Band Esportes com o Cacá Fernando, Marília Ruiz, Jamil Chad, uma galera que eu adoro. Muito bem. Aí o tempo passou, eu vou lá enrolando para tomar uma posição e tal, naquela lá de tentar cozinhar o galo, ver se alguém esquece a ideia, porque eu gosto muito da Bandeirantes com o caso e tal, fui muito feliz lá. Até que houve um momento do Palmeiras jogar o Mundial Interclubes de 22. O primeiro jogo do Palmeiras foi à tarde. Quarta, quinta-feira, à tarde. Naquele momento, eu fazia 2 programas na Jovem Pan. Eu fazia um programa chamado Opinião, que era um programa curtinho, de meia hora, em que eu debatia com Adrilho e Jorge. Eram 2 galinhos de briga. Você, enfim, o fulano é isso, Beltrano é aquilo, pá. Um à direita, o outro à esquerda, e óbvio que não chegava a um acordo nunca. Mas, enfim, eu tinha uma boa relação pessoal com ele. Aí acabava esse programa chamado Opinião, eu entrava no 3 em 1. Também era o comentarista mais à esquerda contra 3 de direita. E embora eu tivesse opiniões radicalmente opostas às deles, com
a maioria deles eu tinha uma relação educada, enfim, uma relação amistosa, não éramos amigos, mas havia lá uma relação amistosa, da mesma forma que isso acontecia com o Adrilles. Todo dia, o Adrilles, sei lá por quê, terminava o programa comigo fazendo assim, tchau, com aquela vozinha, tchau. Então você quer dizer que ele não fez uma saudação nazista? Não, é aí que eu queria chegar. Eu até... Uma vez eu me coloquei à disposição dele para que, se ele tivesse algum problema com o Ministério Público, eu iria lá dar esse depoimento em relação a ele. Mas no dia do jogo do Palmeiras eu não fiz opinião. O Adrilles e o Diego Schelp estavam, entre outros temas, discutindo lá uma história que envolvia o nazismo. Até por conta do que tinha acontecido com o Monark uns dias antes, tinha defendido, que tinha feito defesa da existência de um partido e tal, posição em relação à qual eu discordo muito. Também. Mas, enfim, a opinião dele, dane-se. E esse era um tema que o Adrilles discutia com o Schelp. Então, acabou de falar de nazismo, encerra o programa e o Adrilles... Tchau! E parecia uma saudação nazista. Então, quem não conhecia o histórico do Adrilles fazendo... se despedindo dessa forma, foi levado a imaginar, ou pelo menos imaginou, que o Adrilles, por conta do último tema, que era nazismo, estivesse fazendo uma provocação. E, na verdade, não era uma provocação. Comigo, durante os meses em que a gente fazia esse programa, o Adrilles se despedia fazendo isso. Sei lá por quê. A gracinha dele e tal. Mas o fato é que você junta o tema nazista com aquilo... Para quem não conhece, pode passar a impressão que ele fez isso. Justamente no dia em que eu não estava fazendo o programa. Muito bem. Isso acarretou problemas para mim e para ele. Ele foi atacado, tal. Porque o comentarista e tal fez saudação nazista, que não fez. E no meu caso, internamente lá na Band, com aquela repercussão que o caso do Adrilles acabou provocando, aí eu recebi o ultimato. Olha, ou Jovem Pan ou aqui. Não dá mais para ficar fazendo os dois. Cheguei na Jovem Pan, enfim, gostava muito da Band. Cheguei na Jovem Pan, falei, Tutinha, olha, aconteceu isso. Então acho que eu vou ter que optar. Ele falou, tá bom. Preferimos que você fique aqui. E aí ele cobriu o que eu recebia no Band Esportes e me contratou também para a equipe Jovem Pan Esportes. Aliás, que é uma equipe maravilhosa, diga-se de passagem. Então, porque você é um caso raríssimo até na imprensa mundial. Alguém que opina sobre futebol com profundidade e opina também sobre política com profundidade. Isso era o que você queria para sua carreira? E você entende que isso é um caso raro? Raríssimo? Mestre Cláudio Zaidan faz isso. Raríssimo. Você e ele, então, são raríssimos. Zaidan, genial. E quem mais? Conta mais. Fala mais. Não tem. É porque, às vezes... Porque, assim, deixa eu só te cortar, mas tem há um certo, ainda, se sabe muito bem nas redações, há um certo preconceito em relação a quem fala ou escreve sobre futebol, que, teoricamente, seriam as pessoas menos preparadas. Já vi o Chad fazer mais isso. Burras. Agora, três. Veja, Cosme. Porque aí você chega e você assume uma postura ainda de esquerda, enfrentando 3 pessoas de direita, numa rádio, teoricamente, que agora está numa filosofia de direita, você tem que ter você tem que ter muito conhecimento para poder debater como você debate, assim, porque os debates são selvagens, não é? A gente acompanha, é uma coisa pesada. Mas essa experiência a experiência que a ruptura com o Band Esportes me deu também fez com que eu entendesse uma outra coisa. O veículo de comunicação, ele tem que ser muito maduro para te dar a oportunidade para circular por esses 2 temas. Porque o que aconteceu lá? Bom, pressão das redes sociais acabaram, então, me obrigando a fazer essa escolha. Essa escolha de Sofia, na verdade. A Jovem Pan ela permite. Então, eu acho que tem muita gente com condição para fazer isso. O problema é exatamente encontrar veículos que te permitam fazer isso. E no caso da Jovem Pan, permitiu, inclusive, que eu continuasse trabalhando em outro. Então, eu trabalhava em 2 emissoras, teoricamente, concorrentes. Então,
A Jovem Pan não se opôs a isso. E mais do que isso, quando eu fui para lá, permitiu que eu continuasse fazendo os dois. Não, e você continua mantendo a credibilidade nos dois segmentos, que é Sim, uma coisa continuo brigando. dificílima. Mas veja, então eu acho que o veículo tem que ter maturidade para bancar o profissional. Sim. Porque isso não é fácil. Então, tem aqui o diretor que vai vir avisar que a gente tem 8 minutos para terminar o programa. Então, teve uma cena que você fez viralizar na internet, me fez também encher os olhos de lágrima. Aí você tá na final. Tá na final da Libertadores. Você é palmeirense, mas é palmeirense mesmo, de verdade. E aí o Palmeiras ganha do Flamengo a final da Libertadores. Um grande amigo seu, um colega, te filma chorando de uma maneira assim copiosa. Que choro foi aquele? E o que foi aquilo? Aquilo foi um choro de filho. Porque... Quando foi? O Palmeiras ganhou de quem? Flamengo. Ah, é? Libertadores. Tá. 2-1. O que você sentiu? Eu senti... Eu sempre sinto a presença do meu pai. Eu não sou alguém religioso. Não, é assim... As memórias que eu... Né? Isso para mim sempre foi alguma coisa muito presente. E aí eu estava olhando o jogo, porque eu estava assistindo o jogo e alguns minutos depois eu ia ter que fazer um programa de pós-jogo, né? Enfim, comentar, então, por obrigação e também como torcedor, estava assistindo o jogo. Eu sou palmeirense, declarado. Pô, e me emocionando lá com o jogo tenso e tal, né? Aí eu, olhando para aquele jogo, falei, cara, pô, se meu pai tivesse aqui, provavelmente ele estaria lá. E eu, talvez, assistindo o jogo com ele. Cara, me veio assim como... Vem sempre um filme da vida. Meu pai é um cara que, hoje mesmo, vindo aqui para a Record, eu tive a satisfação de dar um abraço e um beijo na minha mãe. Felizmente está saudável e tal, porque minha mãe ia viajar hoje. Minha mãe mora em Araçatuba, né? Então foi assim um beijo assim, de despedida. E eu tenho paixão pela minha mãe, pelas lembranças do meu pai. Então, sempre que eu lembro daquele dia, me causa assim, desculpe, então, mais uma emoção diferente. Eu falei, pô, o meu pai hoje certamente seria um dos dias mais felizes da vida dele. Meu pai era palmeirense muito fanático, daqueles caras de chorar, emocionar e tal. E hoje era um dia que, putz, eu daria a vida para estar abraçado a ele. Eu queria ter o meu pai do meu lado naquele dia. Então foi uma emoção de filho. Como eu quero ter a minha mãe por muito tempo. Então foi isso. O seu pai não chegou a te ver no ar também, né? Como é que isso pesa? Pesa muito. Porque, assim, ele sabia o grande filho, o grande profissional que ele vislumbrava, mas como é que foi isso? Meu pai morreu em novembro de 2004 de câncer. Aliás, ele morreu exatamente de pneumonia, mas meu pai tinha câncer. Meu pai não sabia. Meu pai tinha saído de um câncer e acabou aparecendo outro na cabeça e, infelizmente, não ia ter cura. Mas ele, assim, o estado geral dele era bom, assim, era, enfim, razoável no momento em que ele morreu. Então, de 20 anos para cá, certamente eu fiz milhares de programas de televisão e jogos, porque eu passei a trabalhar muito. Eu nunca tinha feito televisão na vida e, de repente, eu passei a fazer um monte de coisas. Eu cheguei a fazer 10 jogos em uma semana, tal, juntando, nossa, Band Esportes, N Esportes, depois Jovem Pan. Ou até hoje eu faço programa de televisão todo dia. Tem dia que eu fico 8, 9 horas no ar, nem eu me aguento. Aí eu fico olhando, falando, cara, eu faço tanta coisa. De 20 anos para cá, eu apareci em tantos programas de televisão, de mesa redonda, enfim, comentar jogo e tal. O meu pai não conseguiu ver 1 minuto. Meu pai que investiu tanto nisso, queria tanto isso.
Meu pai tinha o maior orgulho. Né? Então, meu pai morreu numa quinta-feira. Na sexta-feira seria o meu primeiro jogo com vídeo pelo Campeonato Francês lá no Band Esportes. O Campeonato Francês, lá no Band Esportes, ele estreou numa sexta-feira. O narrador foi o Eduardo Vaz, que trabalhou aqui na Record um bom tempo, então, meu grande amigo. Mas naquele dia era só tubo. O primeiro jogo com vídeo seria na sexta-feira seguinte. Meu pai morreu na quinta. Mas e o orgulho que a sua mãe tem? Muito. É dobrado? Ah, minha mãe tem, né? Porque, sim, bastante gente pergunta, assiste programas e tal. Né? Assim, minha mãe tem 80 anos e tal, e é bom, nesse momento da vida dela, ela ter esse tipo de feedback, assim. Ela curte isso. E a gente está caminhando para o final mesmo. Que a minha mãe, assim, Sim. só que a minha mãe é uma pessoa que começou praticamente como boia fria. Minha mãe não sabia colhia algodão. Né? Minha avó era uma pessoa muito pobre. Minha avó, meu avô e tal. Então, minha mãe pequenininha ia para a roça lá com a minha avó. Minha avó colhia algodão e minha mãe, enfim, ajudava. E seu pai fazia o quê? O meu pai, o meu avô era um imigrante italiano, chegou a trabalhar em roça de café, depois ele prosperou, chegou a ter um pouquinho de terra. Então, o meu pai teve uma vida muito melhor, né? Morou também na zona rural um tempão, mas meu pai teve uma vida muito, muito melhor que ela. Depois já de adulto, 40 anos, então fez 2 faculdades. Meu pai era um funcionário público bem aposentado. Meu pai era o tradicional personagem de classe média. A minha mãe não. Minha mãe teve um começo de vida muito mais difícil. E o que você vislumbra para o seu futuro? O que você quer? Você vai trabalhar até quando? Vai morrer trabalhando também, como muita gente da nossa profissão faz? Ou também você fica preocupado com o etarismo, que afeta todo mundo? Eu fico preocupado sim, porque é cada vez mais fácil descartar pessoas com mais idade, com mais experiência. O mundo mudou. As pessoas... eu não sei até que ponto o tipo do trabalho que a gente faz hoje ele vai ser consumido pelas gerações mais jovens, que querem coisas cada vez mais instantâneas, que, né, pessoas... Né, assim, o mundo é muito mais para influencers do que realmente para quem se propõe atividades um pouco mais racionais. Eu sinto isso, e é óbvio que isso acaba preocupando. Mas o que você quer para o seu futuro? Qual que você planeja? O que você planeja? Vai trabalhar até quando? Até o dia que eu conseguir a minha independência para, quem sabe, ir morar na praia, ir morar no interior. Mas eu quero continuar, de alguma forma, produzindo, talvez escrevendo, enfim. Eu não me vejo totalmente ocioso. As 2 últimas perguntas. Por que você fez um livro sobre alcoolismo? Porque eu fui apresentado a uma pessoa que me contratou para fazer um trabalho e, de repente, eu me interessei muito pelo tema. E eu passei a ter uma outra visão sobre isso. Quer dizer, esse é um tema... Que lição ficou? Que trata de... A lição que ficou é que a gente tem que ser mais generoso com o problema do outro. É muito fácil chamar, por exemplo, alguém que sofre da doença do alcoolismo, achar que, enfim, imprimiu carimbo de ou vagabundo, ou fraco, ou isso, aquilo. Não, essas pessoas são doentes, elas têm que ser tratadas. E esse é um problema que destrói vidas, famílias, reputações. É um problema cada vez mais sério. Bom, Pipiano, só vou dizer uma coisa. Essa minha última pergunta, na verdade, é uma afirmação. Se seus amigos que acompanham a sua carreira há mais de 30 anos têm orgulho de você, tenho certeza que onde tiver seu pai vai ter muito orgulho do filho que ele deu para esse jornalismo brasileiro. Muito obrigado por ter vindo. Viu? Obrigado vocês pelo convite. Muito feliz de estar aqui.